A periculosidade, já deixei escrito aqui, ó, periculosidade. Você sabe que existe uma diferença, né? Existe uma diferença da periculosidade, existe uma diferença da periculosidade, é diferente com a insalubridade, tá? Insalubridade. A insalubridade é quando existe no ambiente, né, agente nocivo, né, físico, químico e biológico. Né? Então, insalubridade é quando existe no ambiente agente químico, físico e biológico que afeta o quê? Afeta a saúde. Afeta a saúde da pessoa, tá? Afeta a saúde, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, o frentista de posto de combustível, ele tem exposição a agente químico, mas ele também tem a periculosidade, que é o risco, olha a diferença, que é o risco, a periculosidade aqui é o risco, tá? É o risco que tem naquela atividade, o risco o quê? A integridade física, né? Risco à integridade física. E a vida. São esses dois elementos aqui. Então, a periculosidade, o cara, acontece muito com o vigilante, né? O vigilante trabalha lá na agência bancária, arzinho condicionado, tudo de boa, tranquilo, ambiente tranquilo e tal ali, só que existe o risco de atividade criminosa que coloque em risco a sua integridade física e a vida. Ou seja, em realizar o seu trabalho, o vigilante, ao realizar a sua função... Qual é a função do vigilante? Qual é a função do vigilante? Rapidinho. Função do vigilante. Tá lá na lei. Porque o vigilante é uma profissão regulamentada que tem a função legal do quê? De impedir e inibir a ação criminosa. Tá? Então, só o vigilante pode impedir a ação criminosa. Por isso que o vigilante tem o porte de arma em serviço. Por isso que ele faz o uso progressivo da força. Está autorizado, só o vigilante está autorizado a fazer o uso progressivo da força para cumprir com a sua função nobre, relevante para a sociedade de o quê? Impedir e inibir a ação criminosa. Em fazendo isso, ele está expondo a sua integridade física e a sua vida. Então é o risco. A insalubridade é o ambiente que vai devagarzinho, mesmo a pessoa usando EPI, devagarzinho vai minando a saúde do camarada. E a periculosidade e a insalubridade, eles encerram a aposentadoria especial com um tempo de 25 anos. Tá? Encerra a aposentadoria especial com um tempo de 25 anos. Tá? Então lá na nossa Constituição, né? Lá na nossa Constituição, está prevendo esses dois aspectos aqui. Está prevendo a insalubridade, e está prevendo a periculosidade. Ou seja, estava prevendo, né? Porque agora não está mais. Os caras fizeram a reforma. Então isso aqui estava, né? Vamos colocar aqui. Isso aqui estava na Constituição Federal até a data de 12/11/2019. Tá? O que aconteceu com a Constituição depois de data de 12/11/2019? Então aconteceu que eles tiraram a periculosidade. Eles pegaram e tiraram a periculosidade. Olha bem que louco, A reforma da Previdência, ela tirou a periculosidade lá da Constituição, porque lá na Constituição falava exposição a riscos físicos, químicos e biológicos e a integridade física e a vida. Então, quando ele falava de agente químico, físico e biológico, estava falando de insalubridade. Quando ele falava de risco à integridade física e a vida, estava falando de periculosidade. E a periculosidade, o INSS, né? O INSS aqui, tá? O INSS, ele reconheceu até março de 97. Até março de 97 ele reconhecia a periculosidade. Por isso que o vigilante, o vigia, né? O frentista, né? Quem mais? O motorista, a motorista que era penosidade, né? Ele reconhecia a aposentadoria especial pela categoria, tá? Pela categoria. Não precisava demonstrar a exposição, porque a lei tinha a dedução de que aquela atividade era especial, com exceção do ruído, agente físico, ruído que tinha que medir. Então tinha que ter um laudo para fazer.
né? Então aqui tinha que ter um laudo para medir o ruído. Os demais era deduzido. E aí quando chegou em 97, quando chegou aqui em março de 97, com o decreto que regulamentou a lei 9.032, foi retirada a periculosidade, tá? Por essa razão, que o tema 1031 entra aqui na parada, tá? O tema 1031 entra aqui na parada, tá? O tema 1031 é uma resposta à negativa do INSS. Tema 1031 entra aqui na parada, reconhecendo a periculosidade como fator de risco na atividade da vigilância, tá? Na atividade da vigilância, recompondo esse quadro aqui. Por quê? Baseado naquilo que estava na Constituição antes da data de 12 de 11 de 2019. Ou seja, falando hoje, o que está valendo hoje aqui na Constituição, não existe a periculosidade, porque eles fizeram uma reforma. Como assim, Pedrosa? Não existe. Não existe. O que existe hoje é o tema 1031, que vai resolver a parada até a data 12 de 11 de 2019. Até a data 12 de 11 de 2019. Vou repetir aqui. Você está chegando agora aqui? Tá? Vou repetir aqui para você entender que a periculosidade vai ser garantida pelo tema 1031, que vai ser julgado no efeito repetitivo. Ou seja, ele vai vincular toda a justiça, todo o poder judiciário, todas as instâncias do poder judiciário vão seguir o tema 1031, aplicando nos casos onde o vigilante estiver discutindo a periculosidade, eles vão cravar a decisão do tema 1031, que reconhece a atividade da vigilância como perigosa, tá? Como perigosa para efeitos de aposentadoria especial. O INSS vai continuar negando como nega, né? Por que o INSS vai continuar negando? Porque hoje o que está valendo é o decreto 3048, né? E ele fala, o decreto 3048 é que regulamenta a lei 8.213. E olha o que ele está falando aqui, no artigo 64. Aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, que são 15 anos, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Este último, somente quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou produção. Que comprove, olha bem, que comprove o exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos que sejam prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes aqui, né, de forma, ou seja, permanente, não ocasional, nem intermitente, vedada, ou seja, proibida a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante o mínimo de 15, 20 ou 25 anos. Ou seja, a aposentadoria, no caso do vigilante, é aos 25 anos. No caso do mineiro, é 15, né? E conforme for 20, tá? Então, compreenderam a parada aqui? Compreenderam? É isso que está aqui. Ou seja, onde é que está a periculosidade? Não está, não existe aqui. Vocês viram periculosidade aqui no artigo 64, que é a orientação do INSS? Não existe. Aí existe um negócio chamado aqui, eu descobri outra coisa, que é o Manual de Aposentadoria Especial aqui do INSS. Ó, Manual de Aposentadoria Especial, tem um manual dos caras, né? Esse aqui é de agosto de 2017. Cara, não precisa dizer para vocês que não existe nada relacionado à periculosidade ali, né? E ainda, ele vai dizer, né? Ele vai aplicar outras paradinhas aqui, né? Mas o importante é que você está entendendo, não existe para o INSS periculosidade. Ou seja, Pedrosa, aí o tema 1031, não tem problema. O tema 1031 vai valer na esfera da justiça. O INSS, razoavelmente, ele deveria, sabendo que não vai ter mais como fazer recurso, ele deveria aceitar. Ele deveria dizer, olha, agora a partir de agora eu vou mudar a minha orientação e vou aceitar o reconhecimento, porque eu não tenho mais como fazer recurso. Ele vai fazer isso? Não faz. Por que ele não vai fazer, Pedrosa? Porque ele não faz isso no tema 534. O tema 534, que foi julgado em 2012, nós já estamos em 2021, né? Até hoje ele não reconhece. Ou seja, os eletricitários, o tema 1031 do vigilante é o tema 534.
dos eletricitários. Igualzinho, 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 igualzinho. Igualzinho que eu digo no sentido da discussão, do processo todo, né? Ele até hoje não reconhece. Ou seja, isso demonstra o quanto que o Instituto Nacional de Seguro Social ele é um instituto de insegurança social porque ele não obedece o Estado democrático de direito. O que significa isso? É o Estado, as instituições do Estado, elas respeitarem as decisões, por isso que é democrático, respeitar as decisões que cravam determinado posicionamento. Então ele deveria, em respeito à cidadania, em respeito a você que contribui, você não está pedindo nenhum favor para o INSS. Então você contribui para aquela parada lá. E aí o que acontece? Ele deveria, como um instituto de segurança social, ele devia buscar a melhor orientação pela lei. Mas quando a lei não segue, veja bem, o decreto não segue aquilo que a lei está falando, e pior ainda, não segue o que a Constituição está falando, por isso que a reforma da Previdência foi lá na Constituição. Não mudou a lei, eles mudaram a Constituição de forma sábia, de forma meticulosamente organizada e pensada. Eles, cara, vamos mudar a Constituição que acabou. Porque tem a Constituição, tem a lei e depois tem o decreto. Ou seja, aqui embaixo no decreto, eles estão mudando o posicionamento da lei. Porque antes de 12 de 11 de 2019. E eles negam. Aí o cara tem que fazer o quê? Entrar na justiça. Isso é um desrespeito ao cidadão. É um desrespeito à cidadania. A gente tem que gritar contra isso. A gente tem que denunciar isso. A gente tem que não aceitar isso e lutar com todas as forças contra essa arbitrariedade do Estado, né? Não é do governo, não é do Bolsonaro, não é do Lula, não tem nada disso, não tem nada a ver. Tem a ver com o Estado. O Estado ele é antidemocrático. O Estado, o INSS é uma instituição, uma autarquia do Estado, do Ministério da Previdência Social. E deveria seguir as leis, e não segue. Tá? Então, muito bem. O tema 1031 vai garantir que de março de 97 até a data de 12 de 11 de 2019 seja reconhecido a aposentadoria especial ao vigilante. E Pedrosa, e depois de 12 de 11? Não, infelizmente, hoje existe um vazio. Esse vazio vai ser a salvação, vai ser o quê? Vai ser o projeto de lei, aliás, 245. O projeto de lei complementar à Constituição, né, 245 é o que vai regulamentar a aposentadoria especial, né, reconhecendo a periculosidade, mas não é para todo mundo não. Temos que lembrar sempre. Os vigilantes se mobilizaram. Só que no canal a gente conseguiu fazer uma petição com mais de 25 mil assinaturas. E a gente mandou para os senadores, mandava para os senadores, no e-mail dos caras, né? Enchia lá o e-mail dos caras, os caras lá em Brasília, os vigilantes do Distrito Federal fazendo corpo a corpo lá, pá, de manhã, de tarde, de noite, de segunda, terça, quarta, quinta lá. E eu tive lá e era bonito de ver, porque quando entra no Senado, eles passam num corredor lá, só tem uma entrada. Aí os vigilantes ficavam lá, né? Ficavam lá com cartaz, fazendo pressão para os caras e tal, né? Porque não havia a periculosidade como reconhecimento da reforma da Previdência. E no finalzinho, eles, no último dia, no último minuto, eles fizeram o acordo para que no projeto de lei complementar fosse incluída a periculosidade para os vigilantes, né? Então aí entrou os vigilantes, entrou os eletricitários, entrou o contribuinte individual, né? E entrou também aquele que nos órgãos municipais, né? Aquele que cuida tanto dos serviços municipais quanto do patrimônio municipal também entrou, né? Que seria isso vai ser regulamentado, eles vão dizer melhor, mas seria aquele guarda municipal também vai ser reconhecido. E aqueles que trabalham exposto à explosão, a explosivo, né? Exposto a armamento e a explosivo. Né? Armamento e munição, na verdade, tá? Armamento e munição. Tá, e os outros? E o pessoal que trabalha nas petroleiras, o pessoal que trabalha em outras situações que também são perigosas. E o frentista de posto de combustível? E o motoboy, né? O motoboy, o pessoal que trabalha com moto, que inclusive a CLT reconhece como uma atividade perigosa. Onde é que estão os aeroviários? Onde é que está o pessoal que trabalha no porto? Né? Onde é que estão as guardas municipais? Ou seja, cara, eles deixaram um monte de gente para fora.
Então, o projeto de lei complementar 245 é para remendar essa parada. Então, tem muitas emendas lá, são 36 emendas. Das 36 emendas ali, eu acho que umas 25 é só para colocar gente lá para dentro. É só para colocar gente lá para dentro, né? Aeroviário, portuários, motorista, e ali vai, né? Ali vai colocando gente lá para dentro para também ser contemplado com o fator da periculosidade, tá? Então, hoje mesmo, tá fora. Hoje, não, vigilante fazer o pedido lá, no INSS vai considerar comum. Ah, eu completei 25 anos e agora, Pedrosa? Agora nada. Agora vai ter que brigar. Já venha com a faca na mão. A gauchada é faca na bota. Como a gente fala aqui, é faca na bota. Então, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. O bom é que nós temos o tema 1031, que vai servir de referência, e o projeto de lei complementar 245, que está lá no Senado, e com certeza, para ser aprovado assim muito rápido, seria 2022, porque depois que aprovar no Senado, ele vai para a Câmara ainda, se tiver alteração, ele volta para o Senado. Então essa história vai longe. E ela vai retroagir a data de 12/11/2019. Né? Então ela vai fechar esse buraco aqui. Então, veja bem, olha que louco, para o INSS, a partir de 12/11/2019 para frente, com o projeto de lei complementar 245, o INSS, eu imagino que o INSS vai ser obrigado a considerar especial, porque vai mudar a Constituição, aí não tem como os caras não alterar o decreto que está regulamentando. Mas vai saber, né? Os caras não obedecem à lei, né? Porque o decreto não depende de discussão, né? O decreto quem faz é o Poder Executivo. A lei não, a lei passa na discussão na Câmara e no Senado. Então ali é passível de uma discussão e de você alterar. O decreto não, os caras lê, faz uma interpretação e sai. No outro dia sai um decreto. Né? Então, eu não sei não, tá? Mas vamos aguardar para ver. O importante é dizer o seguinte, hoje nós estamos num vácuo, nós estamos num limbo. Sabe aquele negócio do cara estar no limbo, não foi nem para o céu e nem para o inferno? Nós estamos no limbo ali, nós estamos ali, esperando o que vai acontecer, tá? Muito importante ainda, vocês entenderem que em nenhum momento, deixa eu aqui fazer um esclarecimento, em nenhum momento se voltou ao que era antes de março de 97. Ou seja, antes de março de 97 era por categoria, aposentadoria especial era por categoria. Bastava você comprovar na carteira que era motorista, que você era vigilante, que você era vigia, que você era guarda, até a guarda era, né? Que você era cobrador de ônibus, que você era frentista, que você... Tinha um monte de coisa ali que era por categoria. Então, em nenhum momento, o tema 1031 está dizendo que é por categoria, tá? Inclusive, vocês viram aqui, no decreto, inclusive, está dizendo vedada a caracterização por categoria profissional. Então, é proibido você dizer, o vigilante é especial. Não, não é que o vigilante é especial. O vigilante tem que comprovar através do PPP, através do laudo similar, se a empresa não existe mais, que não consegue o PPP, então vai ter que provocar na justiça o laudo similar. É muito importante, tem muito vigilante com empresa que faliu, que sumiu, que não existe mais. Né? Então não consegue o PPP. Então tem que comprovar que a empresa não existe mais, que não consegue o PPP, para poder requerer na justiça. Né? É muito importante, o vigilante sempre, muito importante que eu vou falar, presta atenção. Se você já tem processo na justiça, você já passou essa fase, você tem que orientar os camaradas depois. Você tem que orientar teus amigos, orientar teus colegas, levar esse conhecimento. É muito importante instruir o processo, né? Instruir o processo com os PPPs, com laudo similar, né? Com os documentos necessários para comprovar os tempos. Por quê? Porque você vai entrar no administrativo, você vai entrar no processo administrativo sabendo que do processo administrativo você vai para a justiça, e é a Justiça Federal, tá? Então, olha o que está acontecendo. Tudo que você vai brigar aqui na Justiça Federal, você tem que ter pedido aqui no processo administrativo. E a periculosidade não ganha só dizendo que é vigilante. Não. O PPP ele tem que estar... Ele tem que ser preenchido seguindo as regras do INSS. Por quê? Isso está bem claro. Né? Está bem claro que, olha bem, está bem claro aqui, eu vou achar aqui, ó, tá?
olha bem, o PPP é a parada, tá? Olha bem, o laudo técnico que é a base do PPP. O PPP é simplesmente um formulário baseado num outro negócio chamado LTCAT. LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, tá? Então, o LTCAT é a base do PPP. O que a justiça está dizendo? Se tiver o PPP, não precisa juntar o LTCAT, porque se presume que o PPP é idôneo se ele estiver baseado lá no LTCAT. Se não tem LTCAT, não tem empresa, então tem que fazer um laudo similar, que isso aqui só é possível na justiça. O laudo similar só é possível aqui na justiça, tá? A gente tem que instruir o processo para chegar para o juiz e pedir o laudo similar, tá? Então, tem muito vigilante entrando em contato com a gente, desesperado, porque o processo dele lá para trás, ele perdeu o processo, e o juiz julgou que ele não provou determinado período, ele não ganhou lá. Ele tem 25 anos, mas perdeu 10 anos que não foi comprovado. Por quê? Porque não tinha PPP, porque não foi solicitado o laudo similar, não foi adequadamente instruído com documentos. Tá? Então perde. Por quê? Porque está bastante claro que, tanto no tema 1031, o tema 1031 está inclusive dizendo que a forma de se comprovar é através do PPP. E inclusive o doutor, eu sempre esqueço o nome, meu Deus do céu, esqueci de novo. O doutor Fernando, meu Deus do céu, me perdoe, doutor Fernando. Doutor Fernando ali, nesse sentido, ele fez os embargos de declaração, porque o tema 1031 está dizendo o seguinte: depois de março de 97, se comprova com o PPP, né? Mas antes se comprova de qualquer maneira. Ou seja, como assim de qualquer maneira? De qualquer meio de prova? Não, antes de março de 97 era por categoria. Então, por isso que o doutor Fernando fez, sabiamente, os embargos de declaração para não macular o tema 1031, para deixar o tema 1031 azeitadinho, redondinho, para não ter nenhuma dúvida. Por que o INSS não fez embargo de declaração? Você já se perguntou por que ele não fez? Ele podia ter feito. Ele não fez porque estava bom para ele. Sabe quando você perde uma coisa, mas você, naquela perdida que você deu, você ganhou alguma coisa? Foi o caso do INSS, né? São duas coisas. Uma, a forma de provar a periculosidade, e outra é os embargos para que o tema 1031 seja reconhecido após a reforma da Previdência, após a data de 12/11/2019. Então são dois pontos muito importantes que, se você não prestar atenção, você fica tacando o pau lá. Mas por que fez os embargos de declaração? Por que não deixou seguir? Né? O processo... Cara, ia ser ruim, né? Ia ser ruim. Então a gente tem que dar um louvor, né? Acalentar a nossa ansiedade, dizer, cara, legal pra caramba, o tema 1031, ele tem uma importância muito grande, porque resgata a periculosidade, não só para os vigilantes, mas para também os outros profissionais que também vêm atrás aí. Os eletricitários prepararam a estrada para os vigilantes. E os vigilantes estão asfaltando, estão preparando a estrada para o vigia, para o frentista e para outros profissionais que também estão expostos à periculosidade, né? Então, o entregador de gás, sei lá, ou seja, você tem muitas categorias que trabalham, né, expondo a sua integridade física e a vida, ao risco, né, a sua integridade física e a vida durante a jornada de trabalho, tá? Então, muito importante entender essa parada aqui do PPP e não negligenciar que, se o PPP não estiver de acordo, não tiver lá as palavrinhas mágicas, não estiver lá a descrição da atividade, não tiver lá escrita a função, se tiver porte de arma ou não é importante. Importante é descrever a exposição ao risco. É importante sempre você gravar que a palavrinha mágica que está lá, é a função de impedir e inibir a ação criminosa, né? E aí vem os procedimentos de fazer vistoria, de fazer ronda, de fazer controle de acesso, de disso e aquilo, coisa e tal, né? De fazer vigilância, de fazer controle disso, daquilo, de entrada de veículo, etc. Tem um monte de coisa que você faz lá, mas tudo na função de impedir e inibir a ação criminosa, tá certo?